a violência aos homossexuais é uma confissão da própria homossexualidade daquele que violenta o homossexual. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Antes de mais nada, eu quero trazer uns dados aqui sobre estudos. Estudos mostram que o Brasil é o país que mais mata e violenta homossexuais no mundo. E também, contraditoriamente, mas não é, paradoxalmente, é o país que mais consome conteúdos eróticos, vídeos pornográficos homossexuais. E também pessoas, profissionais do sexo, prostitutas, homossexuais, trans, dizem, falam, mostram que a maior parte da clientela homossexual, das homossexuais, dos homossexuais, são pessoas casadas, são homens casados, são pessoas que têm família, o que por si só coloca essa questão para ser pensada. Como um país que mais mata e violenta é o país que mais consome aquele tipo de conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou pós-graduado em Psicologia Clínica e Psicologia do Esporte, tenho mais de 10 anos de experiência clínica e este aqui é o meu canal, onde eu trato sobre psicologia, psicanálise, literatura, psicologia do esporte, desenvolvimento pessoal, saúde mental, etc. Também, por favor, não deixem de se inscrever, não deixem de enviar os vídeos para as pessoas que vocês acham que possam se interessar pelos vídeos, não deixem de curtir, comentar. E também, se desejarem, se inscrevam nas minhas redes sociais, tá bom? Hoje, o tema que eu vou tratar aqui, ele é complexo, é um tema difícil, ele é um tema polêmico, mas que não deveria ser visto como um tema polêmico, que é o tema da homossexualidade, ou melhor, da violência contra os homossexuais. Eu me sinto na obrigação de tratar essa questão, porque eu acho que nós, profissionais que temos uma visão sobre o tema mais amplo, a gente precisa sair da clínica e precisa trazer esses temas para debates sociais, né? Não adianta a gente ficar restrito à clínica, porque eu acho que a sociedade precisa ser conscientizada sobre essas questões, sobre algumas questões que as pessoas não têm o conhecimento e que eu acho muito importante que tenham para olhar para si mesmas. O título que eu coloquei desse vídeo, ele é um título forte, justamente, mas ele é um título forte não sensacionalista, como muitos fazem por aí. Ele é um título forte porque ele é verídico, porque ele vai no cerne da questão. Qual é o título? A violência aos homossexuais é uma confissão da própria homossexualidade daquele que violenta o homossexual. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Antes de mais nada, eu quero trazer uns dados aqui sobre estudos. Estudos mostram que o Brasil é o país que mais mata e violenta homossexuais no mundo. E também, contraditoriamente, mas não é, paradoxalmente, é o país que mais consome conteúdos eróticos, vídeos pornográficos homossexuais. E também pessoas, profissionais do sexo, prostitutas, homossexuais, trans, dizem, falam, mostram que a maior parte da clientela homossexual, das homossexuais, dos homossexuais, são pessoas casadas, são homens casados, são pessoas que têm família, o que por si só coloca essa questão para ser pensada. Como um país que mais mata e violenta é o país que mais consome aquele tipo de conteúdo. E nos programas, nos profissionais de sexo, é aqueles que mais se interessam por aquele tipo de sexualidade, pela pessoa com aquela determinada sexualidade em específico, né? E aí, para quem estuda psicanálise, para quem ouve as pessoas no consultório, adentra o mundo interno das pessoas, vai entender isso de uma forma muito clara, né? Que existe um mecanismo, e aqui eu não vou
não vou teorizar a coisa, não importa dar nomes, né? Mas que existe em todos nós um mecanismo onde eu abomino fora aquilo que eu não suporto dentro de mim. Onde eu tento exterminar fora, onde eu tento violentar fora, onde eu tento tirar do mundo aquilo que eu não consigo tirar de dentro de mim. Já que eu não consigo destruir o meu desejo homossexual, eu vou violentar todos aqueles que existem fora de mim e que são homossexuais. Porque vamos lá, pessoal. Se eu estou bem com a minha sexualidade, por que eu me incomodo tanto com aquilo que é diferente de mim? No que isso me ameaça? No que isso me ameaça? O que o outro vai fazer com o corpo dele ou deixar de fazer? Com as escolhas sexuais dele? Por que isso me ameaça tanto? Teve uma cena que eu nunca esqueci de um seriado que eu vi, onde um determinado machão, os macho-alfas da sociedade, aí estava recriminando determinada conduta, determinado programa, que era um programa lá de menininha, era um programa de, como é que ele falava, de menininha, um programa de mulherzinha, que homem que era homem não assistia esse tipo de coisa. E aí a cena mostra ele vendo o filho dele na sala, assistindo esse programa, e ele passa por trás e vai para a cozinha pegar uma água de noite, de madrugada, e aí, enquanto ele tomava água na geladeira, ele via a TV e começou a se interessar pelo que estava acontecendo na TV, né? E ficou ali, e aí o filho dele olhou para trás, ele meio sem jeito, assim, que estava assistindo, né? E o filho dele, pai, vem aqui, assiste comigo aqui, é bem legal, não sei o quê. E aí ele olha e sorri assim e diz pro filho, mas filho, se eu assistir isso aí, eu não vou virar uma mulherzinha? E aí o filho dá uma risadinha e diz, olha pai, se o senhor não estiver muito seguro de si, quem sabe vire mesmo. E essa questão, esse é o medo do preconceituoso. O medo do preconceituoso é de ser afetado por aquilo e de não ter mais como escapar daquilo. Ele tem medo de se aproximar desse objeto externo que toca internamente nele, que toca em desejos profundos dele, que ele não pode reconhecer, porque está em desacordo com a imagem idealizada que ele tem dele mesmo. Então, se esse é um cara que passou a infância inteira ouvindo do pai, da mãe, da família, que para ser homem tem que ser assim assado, que homossexual é isso, aquilo, ele vai criar essa imagem idealizada que ser assim é errado, é uma fraqueza, uma fragilidade, então ele vai precisar expulsar isso dentro dele. Então ele acaba não reconhecendo esses impulsos homossexuais que ele tem. E que todos nós temos, né? Mas justamente por ele não conseguir lidar bem com esse impulso que é natural do ser humano, ele precisa excluir isso dentro dele porque é errado. Porque ensinaram para ele que é errado, ensinaram errado para ele que é errado. E aí, qualquer coisa fora que toque nesses impulsos que existem dentro dele, podem colocar ele em ameaça. Podem colocar ele no pé da porta para virar homossexual, para entrar nessa sexualidade que ele tanto abomina, né? Mas ele não abomina fora, ele abomina dentro. Então o medo dele é esse, o medo dele é ser afetado por isso. Ele tem medo que o mundo inteiro acabe sendo povoado por homossexuais e que ele não tenha mais para onde correr. Mas o problema não é fora, o problema é dentro. Então já que ninguém consegue arrancar de dentro de si aquela disposição de ser o que se é, só resta exterminar com tudo aquilo de fora que toca dentro. Porque essa coisa não vai sair de dentro dele. Aí vocês podem se perguntar, né? Mas por que, Rodrigo, algumas pessoas têm essa disposição homossexual e outras não têm? Esse é um engano. Todos nós temos um lado masculino e um lado feminino. Todos nós temos essa disposição. O problema é que quando a gente reprime e não lida bem com esse lado mais feminino nosso, porque tem uma imagem idealizada, que isso é feio, que isso é vergonhoso, que é homem não sei o quê, ele é muito mais assaltado por essa tendência que ele tenta excluir. Então, se ele tenta negar, se ele não pode olhar para esse lado, ele vai acabar tendo esse lado sempre... É aquela história, o proibido é mais gostoso, né? Se eu não posso me dar conta desse lado, se eu não posso entrar em contato com esse lado está sempre ali. Por isso que muitos homens
E aí tem essa coisa do conservadorismo muito hipócrita, né? Ou seja, esses homens que pagam moral, né, do que é certo, do que é errado, do que é família, mas nas escondidas, no submundo, estão sempre buscando saciar esse lado que fica ali quietinho, né? É como eu vi uma frase esses dias que eu achei muito legal, que dizia assim, o conservador, e aí claro, não dá para generalizar, né, pessoal, mas o conservador é aquele que proíbe no mundo que ele faz às escondidas, né? Então assim, é uma incoerência absurda nesse aspecto, por não conseguir lidar com esses aspectos mais sensíveis, que todo mundo tem, mas que ele precisa manter uma posição e uma postura idealizada frente a isso, né? O segredo, pessoal, qual que é o segredo disso? É buscar se reconciliar com esse lado dissociado de si mesmo, para que assim essa pessoa não necessariamente precise assumir esse lado homossexual dela, mas fazer as pazes com ela, entender que eu não preciso ser um machão para ser homem, eu não preciso deixar de ter algumas posturas para ser o cara top, eu não preciso ser o cara que fica transando 30 minutos com a mulher e faz ela ter os orgasmos múltiplos para ser o machão. Eu assistir um determinado programa não vai me fazer menos homem, usar uma determinada roupa não vai me fazer menos homem, menos homem. Quando eu consigo lidar com essa coisa, eu consigo entender melhor e lidar melhor com aquilo que de fato eu sou, entender quem de fato eu sou. Se eu sou uma coisa, se eu sou outra, se eu não preciso me estipular quem eu sou, se eu consigo viver bem, seja do jeito que eu achar que tem que viver, respeitando o jeito que o outro vive, né? Isso vai muito de entrar em contato com essas questões, de se reconciliar, de tirar essa imagem idealizada de que para ser uma pessoa eu preciso ser assim, assim, assado. Tudo bem, você quer ser homem, se você quer se relacionar só com o sexo feminino, tá tudo bem. Agora, que isso não custe o preço de uma repressão, de que você cale essa tendência, esse lado feminino, delicado e sensível que é importante para todo mundo. Assim como as mulheres têm também seu lado masculino que é importante para elas no mundo como um todo. A gente precisa dessas duas esferas para se colocar no mundo. Quando um filho está cuidando, quando o pai está cuidando de um filho, ele está usando da sensibilidade que é mais feminina, da delicadeza que é mais feminina. Quando uma mulher está se colocando no mercado de trabalho, quando ela está agindo, quando ela está definindo as coisas, quando ela está cuidando da casa, ela está usando o seu lado um pouco mais masculino. Sem aqui, né, pessoal, dizer que homem é assim, mulher é assim. Não existe isso. Essas coisas se mesclam. Mas esses dois impulsos, e aí para Freud, né, já que a gente está falando de psicanálise, para Freud o masculino e feminino não tem a ver com gênero, não tem a ver com sexo, né? Ele tem a ver com disposições na vida. Ele é muito claro nessa coisa, né? Não existe homem assim, mulher assado, tem a ver mais com uma posição na vida. Então, pessoal, como eu entendo, é que todos nós, a gente tem essas diversas tendências dentro de nós. A diferença é que uns reprimem, outros vivem muito bem com isso, né, sem nunca sequer ter tido vontade ou desejo de ter qualquer tipo de relação homossexual, sem precisar reprimir, sem entender que beleza, eu posso achar um homem bonito, um homem interessante, mas eu não tenho vontade de me relacionar com ele, né? Aí que tá. Quando você acha que não pode achar bonito, porque isso significa ser então um homossexual, poxa, você está denunciando, você está confirmando, você está dando uma confissão de que você tem interesse por aquela pessoa, mas que você não pode admitir. Então, por isso, a violência homossexual é uma confirmação da própria homossexualidade. De uma homossexualidade que eu não consigo entrar em contato, que eu preciso reprimir, que eu não aceito e que ao reprimir eu acabo tendo que expulsar fora de mim aquilo que eu não consigo identificar dentro. Somos seres extremamente complexos, somos seres de uma sexualidade muito complexa que não tem como ser colocada num quadrado, que não tem como ser estanque e que é muito ampla, muito mais ampla do que cada um de nós pode imaginar. Então, vamos se entender com essas questões, vamos poder identificar essas questões, vamos nos permitir sentir as coisas, vamos sair desses ideais sociais que tem por aí, para que assim a gente possa viver com um mundo com mais amor, mais carinho, menos violência,
né? Mais respeito ao próximo e mais respeito a nós mesmos principalmente, né? Aquilo que nos constitui como seres humanos. Certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, comentem o vídeo, disseminem os vídeos nas redes sociais e ajudem o meu canal. Se inscrevam aqui embaixo, toquem a sinetinha para poder receber mais vídeos todas as vezes que eu postar por aqui. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!